Olá, minha amiga estoica. Se a raiva tem aparecido na sua vida com mais frequência do que você gostaria, talvez este não seja um sinal de fraqueza, mas um convite à lucidez, e é sobre isso que vamos falar hoje. A raiva não surge por acaso. Quando ela aparece, algo pede governo, e neste vídeo eu quero te mostrar como assumir esse comando. Talvez você não esteja errada por sentir raiva. Talvez só nunca tenham te ensinado o que fazer com ela. A raiva não é o problema. O problema é quem governa quando ela surge. E é isso que vamos esclarecer neste vídeo. Hoje eu quero te convidar a olhar para a raiva não como um defeito, mas como uma força que precisa ser compreendida e dirigida. Talvez você tenha chegado até aqui cansada de ouvir que a raiva é algo feio, indesejável ou incompatível com maturidade emocional. Talvez já tenham te dito que, para ser equilibrada, você deveria ser mais calma, mais paciente, mais compreensiva, mesmo quando algo dentro de você gritava que havia um limite sendo ultrapassado. Este texto não é um convite para você se tornar agressiva, reativa ou dominada por impulsos. Também não é uma tentativa de suavizar a raiva com frases bonitas ou positividade forçada. É, antes de tudo, um convite à lucidez. Um convite para olhar a raiva de frente, sem medo e sem romantização, entendendo o que ela é, por que surge e o que ela exige de você como mulher adulta. A raiva não é um erro da sua personalidade, ela é um dado da realidade emocional. O problema começa quando você não sabe o que fazer com ela, quando a engole em silêncio ou quando permite que ela exploda e governe suas decisões. O estoicismo nunca pediu isso de você. O que ele pede é algo mais difícil e mais nobre: governo interno. É a partir dessa perspectiva que este vídeo se constrói. A raiva como um problema mal formulado. A raiva é uma das emoções mais mal compreendidas da experiência humana. No discurso contemporâneo, ela costuma aparecer como algo que precisa ser eliminado, abafado ou rapidamente convertido em positividade, como se sua simples presença denunciasse imaturidade emocional ou falha de caráter. Essa leitura nasce de uma confusão profunda entre sentir e agir. Sentir raiva não é um defeito moral. É uma resposta emocional legítima diante de situações percebidas como injustas, invasivas ou frustrantes. O problema real não está na existência da raiva, mas na ausência de um repertório interno para lidar com ela. Quando não elaborada, a raiva tende a seguir dois caminhos igualmente destrutivos. O primeiro é a repressão silenciosa, que não elimina a emoção, apenas a empurra para dentro, onde ela se manifesta como cansaço crônico, irritabilidade constante e perda de vitalidade. O segundo é a explosão impulsiva, na qual a emoção assume o comando e produz ações desproporcionais, quase sempre seguidas de culpa ou arrependimento. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: a perda de soberania interna. Emoção, razão e responsabilidade. A base estoica. Os estoicos nunca defenderam a negação das emoções. Essa é uma caricatura moderna de uma filosofia profundamente realista. Para eles, as emoções surgem automaticamente, antes mesmo da reflexão consciente. O que está sob nosso controle não é o surgimento da emoção, mas o assentimento que damos a ela. Epicteto ensinava que não são os fatos que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que fazem sobre esses fatos. A raiva, portanto, não nasce do acontecimento em si, mas da interpretação que o acompanha. Algo acontece. Você julga aquilo como injusto ou ofensivo, e a emoção surge. O evento pode não estar sob seu controle. O julgamento, sim. Aqui mora a responsabilidade estoica. Não como culpa, mas como maturidade. Existe um espaço entre sentir e agir. Esse espaço é pequeno, mas é nele que mora a liberdade. Quando você ignora esse intervalo, a emoção governa. Quando você o reconhece, você governa a si mesma. A raiva como julgamento moral. Toda raiva carrega uma afirmação implícita. Isso não deveria estar acontecendo. Esse julgamento pode ser justo ou distorcido, proporcional ou exagerado. O problema não está em julgar, mas em não examinar o julgamento antes de agir. Sêneca alertava que a raiva é perigosa porque cria a ilusão de clareza. No auge da emoção, tudo parece urgente e indiscutível. É justamente nesse momento que a razão precisa entrar, não para negar a emoção, mas para interrogá-la. A pergunta não é: tenho direito de sentir raiva? Mas,
O que uma resposta racional exige de mim agora? Quando a raiva deixa de ser um estado passageiro e se transforma em identidade, ela perde sua função informativa e vira ressentimento. A mulher não está mais com raiva. Ela se torna uma mulher constantemente tomada por ela. Esse estado corrói relações, distorce percepções e aprisiona. Mulher estoica. Até aqui é importante que algo fique claro. O problema nunca foi a raiva em si. O problema sempre foi quem governa quando ela surge. A raiva pode ser uma força desorganizadora quando domina, mas pode se tornar uma fonte poderosa de clareza quando é compreendida. Ela não precisa ser eliminada, mas educada. E essa educação começa quando você aprende a distinguir emoção de ação, julgamento de fato, impulso de decisão. Na próxima parte deste ensaio, vamos aprofundar por que tantas mulheres carregam raiva crônica sem perceber, como a socialização feminina contribui para isso, e de que forma a raiva pode se tornar um sinalizador preciso de limites e valores, em vez de um peso silencioso. Seguimos. Mulher, raiva e socialização emocional. A raiva como sinalizador de limites. Minha amiga estoica, quando falamos de raiva na vida das mulheres, é impossível ignorar o papel da socialização emocional. A raiva feminina não é apenas uma emoção individual. Ela é atravessada por expectativas culturais profundas. Desde cedo, muitas mulheres aprendem, de forma explícita ou silenciosa, que expressar raiva é inadequado, exagerado ou perigoso. Em vez disso, são incentivadas a serem compreensivas, conciliadoras e emocionalmente disponíveis, mesmo quando isso exige o sacrifício dos próprios limites. Esse aprendizado não elimina a raiva, ele apenas a desloca. A emoção continua existindo, mas passa a se manifestar de maneira indireta. Em vez de confronto claro, surgem silêncios prolongados. Em vez de posicionamento firme, surgem concessões repetidas. Em vez de indignação expressa, surge culpa. A mulher aprende a duvidar da legitimidade da própria emoção e, com isso, perde a capacidade de usá-la como sinal. Com o tempo, esse padrão gera um tipo específico de raiva crônica. Não é a raiva explosiva que chama a atenção, mas uma irritação constante, uma sensação difusa de injustiça, um cansaço emocional que não se resolve com descanso. Muitas mulheres não conseguem apontar um episódio específico que explique esse estado interno, porque ele não nasce de um evento isolado, mas do acúmulo de pequenas situações mal resolvidas. Cada limite não afirmado adiciona uma camada a esse acúmulo. Cada vez que a mulher se cala para evitar conflito, ela paga um preço interno. No curto prazo, o silêncio parece mais seguro. No longo prazo, ele se transforma em ressentimento. A raiva, que poderia ter sido usada como energia de correção, torna-se um peso silencioso, que corrói a vitalidade e a clareza mental. É importante dizer com honestidade: reconhecer esse padrão não é vitimização, é responsabilidade adulta. Embora ninguém escolha conscientemente a forma como foi socializada, chega um momento em que cabe à mulher revisar esses aprendizados. A maturidade emocional começa quando ela percebe que continuar se anulando para manter a paz externa gera guerra interna. Nesse ponto, a raiva precisa ser resgatada de seu lugar de vilã. A raiva não surge para destruir, mas para sinalizar. Ela é um alerta interno de que algo está desalinhado. Quando compreendida, torna-se uma aliada poderosa na construção de uma vida mais coerente. Quando ignorada, se transforma em sintoma. Uma das funções mais importantes da raiva é indicar que um limite foi ultrapassado. Limites não são agressões, são fronteiras psicológicas que protegem a integridade emocional. Quando um limite é violado e a pessoa não age, a raiva surge como tentativa de correção. Se essa tentativa falha repetidamente, a emoção se intensifica. Muitas explosões de raiva não acontecem por excesso de sensibilidade, mas por adiamento excessivo da ação necessária. A mulher não explode porque sente demais, explode porque aguentou demais. Esse ponto é crucial para compreender a raiva feminina. O problema raramente é a intensidade da emoção, mas o tempo que ela foi ignorada. Aprender a agir cedo muda completamente a relação com a raiva. Agir cedo não significa confrontar tudo e todos, nem adotar uma postura agressiva. Significa reconhecer internamente quando algo é inaceitável e responder de forma proporcional. Às vezes, isso envolve uma conversa clara. Em outras,
um reposicionamento silencioso. Em outras ainda, uma decisão interna de não se expor mais a determinada dinâmica. Quando limites são afirmados com clareza, a carga emocional diminui. A raiva deixa de se acumular porque encontra saída racional. A mulher passa a confiar mais no próprio julgamento e menos na aprovação externa. Isso reduz conflitos internos e fortalece o senso de dignidade. Aqui, o estoicismo oferece novamente uma lente útil. Ao distinguir o que está sob nosso controle do que não está, ele impede que a raiva seja desperdiçada em tentativas inúteis de controlar o comportamento alheio. A energia emocional é redirecionada para aquilo que pode ser governado: escolhas, atitudes e respostas. Essa mudança de foco não elimina o desconforto, mas o torna produtivo. Em vez de ruminar, a mulher decide. Em vez de acumular, ela ajusta. Em vez de explodir, ela se posiciona. A raiva deixa de ser uma força caótica e passa a ser uma força organizadora. É nesse ponto que a raiva começa a se transformar em clareza. A mulher passa a perceber padrões. Situações semelhantes despertam reações semelhantes. Esses padrões revelam valores. Se a raiva surge repetidamente diante do desrespeito, é porque dignidade é um valor central. Se surge diante da negligência, é porque cuidado e responsabilidade importam. A raiva aponta para aquilo que não pode mais ser negociado. Usar a raiva como sinalizador de valores exige coragem. Exige abandonar a tentativa de agradar a todos. Exige aceitar que algumas escolhas gerarão desconforto externo para preservar a integridade interna. Esse movimento é profundamente estoico. Agir de acordo com a razão, não com o desejo imediato de aprovação. Ao longo do tempo, essa postura reduz significativamente a raiva crônica. Não porque a mulher se torna indiferente, mas porque passa a viver de forma mais alinhada com aquilo que considera essencial. A raiva aparece com menos frequência e menor intensidade, porque sua função preventiva passa a ser respeitada. No entanto, esse processo não é automático. Ele exige disciplina emocional. Exige atenção constante aos próprios limites e disposição para corrigir rotas quando necessário. A raiva, quando bem utilizada, fornece a energia necessária para sustentar essas correções, especialmente quando envolvem decisões difíceis. Até aqui, fica evidente que a raiva feminina não é um excesso emocional, mas muitas vezes um déficit de limites. Ela não surge porque a mulher sente demais, mas porque foi ensinada a se calar demais. Quando resgatada como sinalizador, a raiva deixa de ser um peso silencioso e se torna uma aliada da lucidez. Na próxima parte, avançaremos para um ponto central do estoicismo aplicado: a disciplina, o autocontrole e a capacidade de transformar a raiva em direção prática, incluindo a análise de uma mulher histórica que soube fazer exatamente isso. Seguimos: disciplina, autocontrole e a transformação da raiva em direção. Se nas partes anteriores ficou claro que a raiva não é um erro moral, mas um sinal que exige leitura, aqui avançamos para a pergunta decisiva: o que sustenta, no tempo, a transformação da raiva em ação racional? A resposta estoica é direta e exigente: disciplina. Não disciplina como rigidez ou dureza emocional, mas como clareza sustentada por hábitos. Sem disciplina, a raiva pode até gerar lampejos de mudança. Com disciplina, ela se converte em direção estável. Para os estoicos, autocontrole não é repressão, é governo. Reprimir é empurrar a emoção para dentro. Governar é colocá-la sob critérios. Esse governo começa quando a pessoa estabelece princípios claros sobre como decide agir quando emoções intensas surgem. A disciplina cria um trilho para a energia emocional. Em vez de se dispersar em ruminação ou explosões, ela é canalizada para decisões consistentes. Na vida adulta, a raiva costuma surgir em contextos recorrentes: relações assimétricas, expectativas mal negociadas, sobrecarga contínua, desrespeitos sutis. Sem disciplina, cada episódio é tratado como isolado. Com disciplina, a pessoa passa a reconhecer padrões. Esse reconhecimento muda tudo. A raiva deixa de ser uma reação episódica e passa a ser um dado para a reorganização da vida. A disciplina também protege contra um erro comum: confundir intensidade emocional com urgência de ação. A raiva costuma criar uma sensação de agora ou nunca. O estoicismo ensina o oposto: a pausa estratégica. Pausar não é ceder,
é escolher o momento certo. Marco Aurélio lembrava que o tempo enfraquece as paixões e fortalece a razão, a disciplina de pausar, mesmo que por minutos, é uma das formas mais eficazes de impedir que a raiva dite decisões ruins. Outro aspecto central da disciplina é a proporcionalidade. Nem toda raiva pede confronto direto. Nem todo confronto pede rompimento. Nem todo incômodo pede ação externa. A disciplina ajuda a calibrar a resposta. Ela pergunta: o que aqui é realmente importante? O que está sob meu controle? Qual ação produz o melhor efeito com o menor custo emocional? Essas perguntas transformam a raiva em critério, não em tirana. É nesse ponto que a raiva começa a se converter em direção prática. Direção implica escolha sustentada, não descarga. Muitas mulheres confundem alívio momentâneo com resolução. Falar tudo o que vem à cabeça pode aliviar por instantes, mas não necessariamente resolve. A disciplina orienta a energia para ações que reorganizam a realidade. Conversas estruturadas, redefinição de acordos, mudanças de rotina, decisões de afastamento ou investimento. A raiva fornece a energia, a disciplina define o caminho. Para compreender como esse processo se dá na prática, vale olhar para uma mulher histórica que viveu conflitos reais, intensos e públicos, e que conseguiu transformar raiva e frustração em direção consistente. Eleanor Roosevelt. Eleanor não nasceu forte nem confiante. Sua trajetória foi marcada por rejeições precoces, insegurança e sentimento de inadequação. Na vida adulta, enfrentou um golpe profundo ao descobrir a infidelidade do marido, Franklin Roosevelt, em um contexto social no qual o silêncio feminino era praticamente obrigatório. Havia ali todos os ingredientes para a cristalização do ressentimento: humilhação, raiva, impotência e exposição pública. O ponto decisivo não foi a ausência de raiva, mas o que Eleanor escolheu fazer com ela. Em vez de se fixar no comportamento do marido, algo fora de seu controle, ela redirecionou o foco para aquilo que podia governar: sua formação, sua voz e suas ações. Essa decisão não foi impulsiva nem heróica, foi disciplinada. Eleanor passou a estudar com rigor, escrever com constância e se engajar em causas sociais com método. A raiva que poderia tê-la aprisionado tornou-se combustível para a construção de uma identidade própria. Eleanor não tentou competir com o marido nem se reduzir ao papel de vítima silenciosa. Ela ocupou um espaço diferente, o da ação coerente com valores. Viajou sozinha, ouviu trabalhadores, mulheres e minorias, registrou injustiças e articulou propostas. Cada passo exigiu disciplina emocional, suportar críticas, lidar com frustrações e manter o foco no longo prazo. O aspecto mais estoico de sua trajetória está na clareza de limites. Eleanor compreendeu com precisão o que não controlava: o comportamento do marido, as expectativas sociais, as críticas, e concentrou energia no que podia controlar: sua conduta, sua dedicação e suas escolhas. Essa distinção impediu que a raiva se convertesse em amargura. Em vez disso, ela se transformou em direção ética. Décadas depois, ao liderar a comissão que redigiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Eleanor demonstrou como a raiva, quando educada, pode sustentar projetos de longo alcance. Não se tratava mais de responder a uma ofensa pessoal, mas de agir em favor de princípios universais. A energia emocional foi transmutada em responsabilidade histórica. Esse exemplo ilumina um ponto crucial. A raiva bem utilizada não produz mudanças espetaculares imediatas, mas transformações consistentes ao longo do tempo. Ela sustenta decisões difíceis, protege a dignidade pessoal e impede a acomodação em situações injustas. A disciplina é o que mantém essa transformação viva quando o entusiasmo inicial passa. Para a mulher estoica, isso implica revisar a própria relação com o esforço. Transformar raiva em direção exige trabalho interno contínuo. Observar reações, ajustar limites, sustentar decisões impopulares e tolerar desconforto temporário em nome de coerência. Não é um caminho confortável, mas é um caminho livre. A raiva se torna perigosa quando governa, torna-se poderosa quando serve. A diferença entre uma coisa e outra é a disciplina. Sem ela, a raiva consome. Com ela, a raiva constrói. Eleanor Roosevelt nos mostra que não é preciso eliminar a emoção para viver com dignidade. É preciso educá-la,
Na próxima parte, avançaremos para o núcleo existencial deste ensaio. A raiva como indicador de valores e identidade. E como uma vida desalinhada intensifica conflitos internos. A raiva como indicador de valores, identidade, alinhamento interno e coerência de vida. Depois de compreender a raiva como emoção legítima, como sinalizador de limites e como energia que pode ser disciplinada e direcionada, chegamos a um ponto central deste ensaio. A raiva revela valores. Ela não surge de forma aleatória nem caprichosa. Quando aparece com insistência, aponta para algo que toca o núcleo da identidade. Ignorar esse dado é viver em conflito consigo mesma. Compreendê-lo é ganhar clareza existencial. Toda vez que você sente raiva, algo que considera importante foi ameaçado. A emoção é a expressão afetiva de um valor ferido. Se a raiva surge diante do desrespeito, é porque dignidade importa. Se surge diante da injustiça, é porque justiça é um princípio central. Se aparece diante da negligência, é porque cuidado, compromisso ou responsabilidade fazem parte daquilo que você considera essencial. A raiva é, portanto, um mapa emocional dos seus valores. O problema é que muitas pessoas nunca param para ler esse mapa. Elas tentam apenas silenciar a emoção, aliviar o desconforto ou justificar o próprio comportamento, ou o comportamento alheio. Ao fazer isso, perdem a oportunidade de compreender o que, de fato, está em jogo. A raiva retorna não porque a pessoa é difícil, mas porque a mensagem não foi ouvida. Quando valores não são reconhecidos, a vida começa a se organizar de forma incoerente. A pessoa diz: valorizar respeito, mas tolera relações marcadas por desconsideração. Afirma prezar pela honestidade, mas convive com dinâmicas baseadas em omissão. Diz que valoriza equilíbrio, mas mantém rotinas que a levam constantemente ao esgotamento. Esse desalinhamento entre valores internos e escolhas externas é uma das maiores fontes de raiva crônica. A raiva, nesse contexto, não é um excesso emocional, mas um sintoma de incoerência. Ela surge para alertar que algo está fora de lugar. Quanto maior o afastamento entre quem a pessoa é e a forma como vive, mais intensa tende a ser a emoção. Não se trata de fragilidade emocional, mas de integridade ameaçada. O estoicismo oferece uma chave importante para lidar com esse conflito ao insistir na coerência entre princípios e ações. Para os estoicos, viver bem não significa viver sem desconforto, mas viver de acordo com aquilo que se considera correto. Quando há coerência, o sofrimento diminui, mesmo diante de dificuldades externas. Quando há incoerência, a mente entra em conflito permanente e a raiva encontra terreno fértil. É por isso que muitas mulheres experimentam raiva recorrente mesmo em contextos aparentemente funcionais. A vida pode estar organizada externamente. Trabalho, família, rotina, mas profundamente desalinhada internamente. Expectativas alheias são atendidas, enquanto valores próprios são adiados indefinidamente. A raiva surge como protesto interno contra esse adiamento constante de si mesma. Reconhecer a raiva como indicador de valores exige coragem, porque obriga a fazer perguntas incômodas. O que exatamente isso que me irrita está tocando em mim? Que valor meu está sendo violado aqui? Em que ponto da minha vida estou negociando algo que não deveria ser negociável? Essas perguntas deslocam a responsabilidade da emoção para a estrutura da vida. A partir dessa clareza, a raiva deixa de ser apenas reação e passa a ser critério. Ela ajuda a identificar onde ajustes precisam ser feitos. Às vezes, esses ajustes são externos: mudar acordos, redefinir limites, encerrar relações ou reposicionar-se profissionalmente. Em outras situações, os ajustes são internos: rever expectativas irreais, abandonar fantasias de controle ou aceitar que determinadas situações não mudarão e agir de acordo com isso. É importante destacar que alinhar a vida aos próprios valores não elimina completamente a raiva. Conflitos continuarão existindo, porque o mundo não se organiza em torno dos nossos princípios. O que muda é a frequência e a intensidade da emoção. Quando a vida é coerente, a raiva aparece como alerta pontual, não como estado permanente. Ela cumpre sua função e se dissipa. Nesse ponto, a raiva deixa de ser um problema emocional e se torna uma ferramenta de autoconhecimento.
Ela revela não apenas o que você rejeita, mas quem você é. Revela o que importa, o que não pode mais ser tolerado e onde sua dignidade começa. Usá-la dessa forma é um sinal claro de maturidade emocional. Para a mulher estoica, isso significa assumir uma postura ativa diante da própria vida. Não se trata de exigir que o mundo se ajuste aos seus valores, mas de escolher conscientemente onde investir tempo, energia e presença. Cada escolha alinhada reduz o ruído interno, cada escolha incoerente o amplifica. Quando compreendida como um indicador de valores, a raiva deixa de ser um peso e passa a ser um guia. Ela mostra onde a vida pede ajuste, onde a identidade está sendo diluída e onde a razão precisa reassumir o comando. Ignorá-la é repetir padrões. Escutá-la com lucidez é amadurecer. Na parte final deste ensaio, reuniremos todos os elementos trabalhados até aqui para responder à pergunta decisiva: como transformar a raiva em motivação sem auto-engano, sem romantização e sem perder a razão? É ali que o arco se fecha. Transformar a raiva em motivação sem auto-engano. Governo interno, liberdade e maturidade emocional. Depois de percorrer o caminho da compreensão da raiva, como emoção legítima, como sinalizador de limites, como energia que pode ser disciplinada e como indicador de valores, chegamos à pergunta decisiva: como transformar a raiva em motivação sem cair no auto-engano, na impulsividade ou na romantização da dor? Essa pergunta é central porque muitas tentativas de usar a raiva falham exatamente aqui. Elas confundem intensidade emocional com força real e descarga momentânea com mudança consistente. A raiva pode sim gerar movimento, mas nem todo movimento é direção. Muitas vezes a raiva apenas empurra a pessoa para ações reativas, que aliviam a tensão momentânea, mas não reorganizam a vida. Falar tudo o que se pensa, romper impulsivamente, agir no calor da emoção ou alimentar narrativas internas de indignação podem produzir sensação de poder por alguns instantes, mas raramente constroem algo sólido. O estoicismo nunca confundiu catarse com virtude. Transformar a raiva em motivação exige, antes de tudo, honestidade intelectual. Honestidade para reconhecer que nem toda raiva é nobre, nem toda indignação é justa, nem todo impulso precisa ser seguido. A motivação verdadeira nasce quando a emoção é submetida à razão, não quando a razão é sequestrada pela emoção. Esse ponto é fundamental para não transformar a raiva em identidade ou ideologia pessoal. A motivação estoica não nasce do excesso emocional, mas da clareza. Ela não depende de picos de entusiasmo, mas de decisões sustentadas. A raiva pode fornecer energia inicial, mas é a razão que define o destino dessa energia. Sem esse filtro, a pessoa corre o risco de viver em constante estado de agitação, sempre motivada, mas raramente transformada. Outro perigo comum é a positividade forçada. A tentativa de transformar rapidamente a raiva em algo bonito, elevado ou inspirador pode funcionar como uma nova forma de negação. A emoção não precisa ser embelezada, precisa ser compreendida. A mulher estoica não se apressa em converter raiva em virtude. Ela investiga, pondera e decide. O tempo da razão é diferente do tempo da emoção. A transformação real da raiva em motivação acontece quando ela é usada para sustentar decisões difíceis. Decisões que exigem constância, não aplauso. Decisões que não produzem alívio imediato, mas reduzem sofrimento futuro. Estabelecer limites claros, reorganizar prioridades, abandonar contextos incoerentes ou assumir responsabilidades adiadas são exemplos de ações motivadas pela raiva educada. Nesses casos, a emoção não grita, ela sustenta. Esse processo exige tolerância ao desconforto. Muitas mulheres esperam que, ao tomar a decisão certa, a raiva desapareça imediatamente. Quando isso não acontece, concluem que erraram. Essa expectativa é irreal. Emoções não obedecem a comandos imediatos. A coerência reduz o conflito ao longo do tempo, não instantaneamente. A raiva diminui à medida que a vida se reorganiza, não no momento exato da decisão. Aqui, o conceito estoico de governo interno se revela com força. Governar a si mesma não é eliminar emoções, mas não ser governada por elas. A mulher estoica sente raiva, mas não entrega a ela o volante da própria vida. Ela reconhece a emoção, escuta o que ela sinaliza
e age de acordo com princípios, não com impulsos. Essa postura produz um tipo específico de liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que se quer, mas a liberdade de não ser refém de estados emocionais transitórios. A pessoa deixa de viver reagindo ao ambiente e passa a viver escolhendo. A raiva, então, deixa de ser um peso constante e passa a ser um recurso ocasional, usado quando necessário e descartado quando cumpre sua função. Ao longo do tempo, essa forma de lidar com a raiva transforma a relação da mulher consigo mesma. Ela passa a confiar mais no próprio julgamento, porque aprende a não se confundir com suas emoções. Passa a tolerar melhor frustrações inevitáveis, porque não desperdiça energia tentando controlar o incontrolável. Passa a agir com mais firmeza e menos culpa, porque suas decisões estão ancoradas em valores claros. É importante dizer, com sobriedade, esse caminho não é confortável. Ele exige vigilância constante, disposição para rever padrões e coragem para sustentar escolhas impopulares. Mas é justamente por isso que ele é libertador. A liberdade estoica não é leve, é sólida. Ela não elimina o sofrimento, mas impede que ele se torne caótico. Mulher estoica. A raiva não é um erro da sua personalidade, nem um defeito que precisa ser corrigido às pressas. Ela é um dado da sua vida emocional. O erro está em permitir que ela governe suas decisões, seus relacionamentos e a forma como você se vê no mundo. Quando você aprende a distinguir emoção de ação, julgamento de fato, impulso de decisão, a raiva perde o poder de te dominar. Ela deixa de ser um incêndio interno e se torna uma chama controlada, capaz de iluminar caminhos difíceis. Você não se torna menos humana ao fazer isso, você se torna mais livre. O estoicismo nunca prometeu ausência de emoções. O que ele oferece é algo mais raro e mais valioso: a capacidade de não ser governada por elas. Quando a raiva deixa de te governar, ela finalmente começa a trabalhar a seu favor. E é nesse ponto que o arco se fecha. Não com silêncio emocional, nem com explosão, mas com lucidez, direção e governo interno. Isso é estoicismo aplicado à vida real. Se este vídeo te ajudou a olhar para a raiva com mais lucidez, curta, compartilhe e envie para alguém que talvez esteja precisando dessa reflexão. Agora, seguimos juntas, com razão, firmeza e governo de si. Saudações estoicas da mulher estoica.